Boa noite, irmãos, boa noite, queridos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, mudando tudo, hoje quase nada diferente, né? Só o atraso que é igual. Com certeza. E estamos aqui com a graça do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse estudo bíblico, a mais uma transmissão da nossa igreja, áudio vazando. Áudio vazado. Pelo menos a gente sabe que está funcionando, né? A gente agora já sabe, tem certeza que está funcionando. Foi planejado, até planejado. Fechei o meu aqui para não dar nenhum problema. Boa noite, pastor Aguinaldo, Jonatas. Boa noite, Guilherme, boa noite, Jonatas, boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio vazou aqui para a gente ver se estava funcionando mesmo, fazia parte do script. Um prazer estar de volta com vocês para mais essa rodada aqui de estudo bíblico, de debate. Hoje um tema que nós já tratamos, mas que precisa ser revisitado em virtude de tudo que tem acontecido aí nesses dias. Deus abençoe a todos. Compartilha aí o link. Boa. Boa noite a todos que estão participando com a gente aí dessa mais uma transmissão. Boa noite aqui, Guilherme, pai. Muito bom fazer essa transmissão aqui. Nessa rodada de temas aí super relevantes e atuais, né? Espero que esteja sendo útil. Pode ser útil? É útil, né? Tanto quanto está sendo para a gente estudar todos esses assuntos. Com certeza. Muito bem, então, como o pastor Aguinaldo já disse, aproveita esse tempo agora e já compartilha o link, já manda aí para os seus contatos. Faça isso agora se você puder. Dá um gostei aí, um like nesse vídeo, nessa transmissão, e nos ajude para que mais pessoas venham aqui conosco, se juntem a nós e a gente possa discutir um pouquinho mais. Então, como a gente já começou falando, hoje o assunto, a gente vai voltar um pouco aí nos assuntos online, na internet, a relação do cristão com essa vida online, quais são essas... o que se dá nesse meio? A gente comentou lá atrás, acho que um mês e pouco atrás, se eu não me engano. Acho que dia 5 de maio, eu acho. 5 de maio. Acho que 5 de maio é porque ele já sabe, ele pesquisou e não quis me falar. Já tem 2 meses aí. Mas muito mais, né? E a gente falou um pouco abordou esse assunto, mas a gente quer falar um pouco de outros aspectos, né? Então, hoje é aquele programa que a gente fala das entrelinhas. Um pouco da visão de mundo, da nossa cosmovisão e como a gente entende o mundo que a gente vive, como a gente deve encarar e como a gente deve viver e prestar atenção nos pontos que nem sempre são tão evidentes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa relação digital e como a gente vive digitalmente. Então isso é muito importante, Gui, porque nós geralmente insistimos em compartimentar a nossa vida, né? Vida religiosa, vida espiritual, vida virtual, vida profissional, vida escolar, como se pudéssemos separar, como se nós fôssemos várias pessoas ou ocupando vários papéis, né? Vazou de novo. Né? Como se a gente fosse simplesmente personagem e a gente veste uma roupa, veste outra, ocupa um papel, ocupa outro. Mas como nós temos falado aqui há muito tempo, né? O pastor Rodolfo gosta muito desse tema, né? Falar de cosmovisão. Verdade. Nós temos insistido nisso, que nós somos uma pessoa só. Cada um de nós é uma pessoa. E a gente não pode separar a nossa vida em departamentos. Tudo que a gente faz reflete o que a gente crê ou o que a gente não crê. Então, a nossa vida virtual, né, a gente vai falar disso aqui hoje, precisa refletir aqueles princípios que norteiam a vida cristã em qualquer esfera. Então, a proposta nossa é exatamente essa, né? Como a nossa fé cristã, como a nossa perspectiva cristã regula a nossa vida virtual e como é que isso se dá nesse ambiente virtual que está tão real hoje em dia, né? E aí, Jonatas? Tá tudo bem aí? Mais ou menos. Hoje eu tô meio caótico aqui, mas tudo certo. Então tá bom. Então tá normal. Então tá normal. É verdade, então tá normal. Caótico, então tá tudo bem. Beleza. Bom, pra gente começar então essa nossa conversa, queria que a gente fizesse a leitura do texto e aí a gente fizesse uma oração para começar, pode ser? Com certeza. Posso ler o texto aqui então, pastor? Com certeza. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Anotem aí, hein? Colossenses 3, 16 e 17. Hoje acho que não deve ter muita gente para ficar falando o texto. Logo o pastor Rodolfo é que fica no chat. Ele dá avisada. Exatamente. Vamos lá.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Jonatas, ora pra gente aí. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, estudando a Tua Palavra, conversando com os nossos irmãos, Deus, mesmo que seja pela internet, podendo compartilhar, Deus, do que o Senhor tem a nos ensinar, Deus, de tantas coisas que o Senhor quer nos dizer, Deus. Te pedimos que o Senhor conduza essa conversa aqui, esse estudo, que tudo que nós façamos aqui seja para a Tua glória. Amém. E que o Teu nome seja engrandecido em tudo que a gente falar e que nós aqui possamos sair dessa conversa, dessa discussão mais próximos do que o Senhor espera de nós, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 E aí, pastor, como é que a gente começa? Olha aí, né? Já escolhemos esse texto aqui, né? Principalmente esse versículo 17, que fala que tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Por que que nós escolhemos esse texto? Porque geralmente a gente pensa que o mundo moderno, com tudo de novo que foi criado, com toda a inovação, com toda a tecnologia, talvez coloque a fé cristã em xeque e de repente a gente não tenha muito o que dizer em relação a toda essa novidade. Mas um texto como esse fica muito claro que os valores e os princípios que norteiam a vida cristã são perenes, eles não mudam, são os mesmos. Então, não interessa qual é a tecnologia, não interessa qual é a cultura, não interessa qual é o momento histórico, tudo que nós fizermos, seja falando, e quando a gente fala de internet, digitando, né, escrevendo, compartilhando, curtindo, publicando, ou seja... Hoje em dia pode ser falando também, né? Pode ser vídeo, né? Pode exatamente. Ser um vídeo que você gravou, até uma live que você faz. Estamos aqui falando, né? E o povo está ouvindo, né? Então, assim, o ambiente em que você fala, o ambiente em que você age, não influencia a atitude que você precisa ter. Sim. Né? Então, a Bíblia é fantástica exatamente por isso, pela contemporaneidade dela, né? E eu tenho certeza que já se passaram 2000 anos desde que a fé cristã começou a ser proclamada, e assim como ela foi influente lá atrás, ela continua sendo influente. Assim como ela regulou, ou como ela estabeleceu valores e princípios lá no seu nascimento, ela continua com os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos nortes que devem pautar a nossa vida, né? Por isso que o subtítulo aqui é como a fé cristã deve regular a sua vida, né? E aqui a gente já tem um texto que já dá para a gente fazer um monte de transmissão online, né? Não lives, que a gente faz transmissão online. Então, ao vivo, né? Transmissão ao vivo, transmissão ao vivo. Então, essa é o mote da vida cristã, né? Fazer tudo de tal maneira que o nome de Jesus seja exaltado. Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, então, para mim esse texto, Paulo está dizendo assim, o que eu faço hoje? Honra Jesus Cristo? Ou é algo que eu faria na frente de Jesus? Né? Porque às vezes as pessoas, nessa coisa da virtualidade, a gente acaba pensando, tem certas coisas que eu posso fazer e ninguém vê, ou isso aqui ninguém vai ver. Hoje eu estava lendo um artigo sobre isso, né? E achei muito interessante que no artigo dizia o seguinte, que é praticamente impossível apagar alguma coisa que você publicou na internet. Sim. É praticamente impossível. Porque na hora que você publica, isso se espalha, né? Isso vai para onde você não espera, e você acha que apagou aqui no seu computador, ou você apagou ali onde você compartilhou, mas alguém já copiou, alguém já compartilhou, alguém já reproduziu, alguém já guardou, alguém já salvou, e pimba, né? Você já está público. Não tem como esconder na internet, né? Nem na aba anônima. Você está sendo rastreado até na aba anônima. Você acha que não, mas tem gente olhando. E a própria aba anônima diz lá, né? Olha, aqui tem o que fica anônimo e o que não fica anônimo, né? Exato. E bom, na outra transmissão, a gente se ateve mais cuidado com aquilo que a gente compartilha, né? A gente estava um pouco mais preocupado, inclusive,
o nosso posicionamento e tal, mas hoje a gente quer falar de outros aspectos que também fazem parte e a gente precisa olhar, porque nem sempre a gente tem atenção, que é a nossa segurança, privacidade ou a exposição, né? Não só a privacidade, mas o contrário também, a exposição. Sim. E como é que a gente lida com isso. E também com as nossas crianças, né? Como é que hoje... Porque esse é um outro ponto que a gente vai falar lá mais para o fim, provavelmente, mas ele é algo que é de suma importância porque hoje as crianças já nascem nativas. É diferente de muitos nós que estão assistindo aqui, acredito que os que estão assistindo, a esmagadora maioria, 99%, não nasceram, não são nativos digitais, né? A gente migrou em algum momento. Claro, alguns, quando nasceram, não existia nada digital e outros existia alguma coisa, então foram introduzidos mais cedo na vida, mas isso também é um ponto muito importante. Às vezes a gente não presta atenção e esse é o ponto aí dos entrelinhas, né? A gente prestar atenção naquilo que nem sempre é tão evidente no nosso dia a dia. Sim. E a gente tem observado, né? Por exemplo, nós aqui, né? Quando é que nós pensaríamos que faríamos um estudo ao vivo, transmitido pela internet? Tudo bem, nós transmitimos o nosso culto pela internet há muitos anos, mas a gente não tinha nem pensado em usar uma ferramenta assim, né? E nos conectar, e conversar, interagir, e responder perguntas. Ou seja, essa virtualidade cresceu nesses 4 meses, eu acho que mais do que qualquer um de nós pudesse prever. Com certeza. E quando a gente pega as estatísticas aí de crescimento do mercado do e-commerce, quando a gente pega as estatísticas do acesso à internet, hoje eu quase parei na rua, como o tema era internet, né? Hoje eu quase parei na rua, não parei porque eu fiquei com vergonha, porque tinha uns técnicos da Vivo procurando poste, olhando, porque assim, a demanda de assinatura, a demanda de novas conexões é gigantesca. Sim, então, essa vida virtual parece que está se tornando a vida real, né? E eu acho que daqui a pouco muitas coisas que nós fizemos até hoje presencialmente, nós não vamos mais fazer presencialmente. Nós vamos fazer só virtualmente, vamos fazer apenas remotamente. Então, como é que essas relações novas devem ser reguladas? O que a Bíblia tem a dizer sobre essas relações novas? Nesses tópicos que o Guilherme falou aí, a segurança, como é que eu lido com essa questão da segurança, como é que eu lido com a minha privacidade, ou em que medida a minha exposição deve ser assim tão escancarada como a gente tem visto na internet, né? Que cuidado a gente deveria ter se a gente não está tendo. E as nossas crianças, né? As crianças, como o Guilherme disse, eu estava lendo hoje também uma estatística que as crianças em geral com 10 anos de idade estão ganhando já um celular, e geralmente o celular que já tem conexão com a rede, e ele já sabe operar porque ele já nasceu com o celular ali diante dele. Então, assim, e os pais? E a família? E o tempo? E o que está sendo visto? E como é que está sendo visto isso? E como é que isso está sendo trabalhado? Então, a discussão hoje é nesse sentido, né? Mais que a gente espera ser mais prático, olhando para a Bíblia, olhando para a realidade e tentando encontrar aí um caminho que nos ajude a construir uma responsabilidade que corresponda à nossa fé cristã. É o que a gente vem falando, né? No mundo caído não dá pra gente só olhar coisa boa, né? Exatamente. Com esses últimos 4 meses vieram muita coisa boa na questão da internet, da conectividade, mas as ameaças também tá vindo num tsunami, né? Que a gente não consegue parar muitas vezes e a gente precisa realmente ficar alerta e saber o que é, saber como funciona, né? E tá atento porque, como a gente falou também no início da transição, a vida cristã, ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Sim. E eu lembro quando eu era pequeno, você falou uma frase engraçada aí, né? Que a Bíblia tem resposta para tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava, gente, como é que a Bíblia tem resposta para tudo? Não tinha esses brinquedos aqui na época de Elias. Como é que isso aqui, como é que vai falar se dá, se não dá? Então, mas depois a gente entende, né, que é justamente o que foi falado também no início, que são princípios, né? Princípios básicos que aí a gente consegue levar para desmembrar, pensando um pouquinho, né, rachando um pouquinho a cabeça, a gente consegue estender para qualquer época, momento,
situação. Por exemplo, né, nas entrelinhas, será que teve alguma coisa pior nesses 4 meses do que as lives de música sertaneja? Eu não vi nenhuma, mas eu sei que não prestou nenhuma. Todo final de semana ainda tem. Ainda tem? Tem muito. Misericórdia. O que é mal dura para sempre, né? Todo mundo. Mas esse é outro ponto interessante, né? Porque é outra mudança de consumo de entretenimento, né? Sim. Com a impossibilidade, essas pessoas os artistas e aqueles todos que estão ao redor deles precisam de alguma maneira se sustentar, né? Afinal de contas é o trabalho deles fazer aquela arte lá. A gente gostando ou não daquela expressão artística não deixa de ser uma forma. Mas e essas pessoas precisam sobreviver. Então virou algo que realmente funciona. As empresas estão colocando suas propagandas e está funcionando, faturando, né? Funcionando como algo que realmente movimenta a economia de certa maneira, né? Mas enfim, a gente quer falar desses pontos e a gente queria começar por um aqui, que é a segurança na rede, né? Então, como os cuidados aí com a segurança, quais são os aspectos importantes no nosso aspecto de responsabilidade cristã? Como é que a gente pode começar esse ponto e o que a gente tem a dizer sobre segurança? Bom, eu acho que o nosso especialista em segurança aqui, né? O Jonatas. Especialista em desenhos de segurança. Meu Deus, que tragédia. Ele faz só eu as só faço figurinhas. desenho. Ele só faz as figurinhas. Nosso especialista em colocar a flor nos programas de segurança. O que ele tem? Jonatas, o que você aí... Você que já agora está trabalhando nessa área, né? E agora todos os computadores lá de casa têm 1000 chaves, 1000 portas, 1000 senhas. Como é que... Inclusive sua webcam tá destampada aí, pra você botar um durex aí. O dedo aqui, né? Então, enfim, quais são as ameaças e como é que a gente faz isso correlacionar com a fé? Essa é a minha parte, né? Sua parte é falar aí de segurança. Minha parte é fazer o trem funcionar aqui e dar uns pitaquinhos em segurança. Bom, acho que a gente pode começar com o seguinte. Existe uma frase que ela vem sendo falada há um tempo, que ela é em inglês, então eu já vou falar em português, que nessa transmissão a gente não pode falar em inglês. Sim. Que é o seguinte: dados são o novo petróleo. Sim. Então, antigamente, não tão antigamente, né? Petróleo era a coisa mais valiosa do mundo, as maiores empresas lutavam por isso, e isso é super valioso. Então, não sei o quê. Hoje, as informações são ouro, né? Como é que chama o petróleo? Ouro negro. Ouro negro. Então, as informações são a questão mais importante que vem sendo comercializado entre as empresas grandes. Por isso que, por exemplo, o Facebook é uma empresa gigante, por isso que o Google é uma empresa gigante, empresas de redes sociais são gigantes. Por quê? Porque elas coletam os nossos dados, coletaram os seus dados, que se você está assistindo essa transmissão, os seus dados foram coletados e eles são comercializados entre as empresas que querem anunciar, que querem vender, que querem promover alguma coisa. Então, hoje o mercado funciona desse jeito. Essas são as coisas que têm mais valor. É quando eles pegam seus dados, então o seu CPF, as coisas que você gosta, principalmente as coisas que você gosta, que isso vai gerar... mais do que os dados... se você está físicos, preocupado, né, com os dados físicos, esses já foram há muito tempo. Isso aí. Esse esquece. O que é dado físico? Tipo assim, esses mais tradicionais. RG, CPF, CNH... o seu endereço, o seu número de telefone, isso aí... Esse é o mais... Esse você compra um CD lá na Santa Efigênia com 10 mil cadastros, né? É isso aí. Exato. Esse é o alicerce de tudo. Esse já foi há muitos anos. Para quem não é de São Paulo, viu, gente? Santa Efigênia é a rua onde você compra tudo eletrônico, melhor tudo pirata. Rua de São Paulo. Então, assim, você quer comprar cadastro de qualquer pessoa, você vai lá, os caras vendem na rua um CDzinho com 10 mil, 20 mil cadastros por uns R$30. Pendrive com 50 mil músicas. Pendrive. E o que o Jonatas falou esse é o novo negócio. É aquilo que o seu comportamento dentro da rede. Exato. Esse é um dos aspectos importantes. Isso. Como você se comporta. Né? E isso traz muitas consequências que parecem pequenas, como, por exemplo, você receber um anúncio de uma bicicleta que você quer comprar, até manipulações políticas que são feitas, como resultados de eleições, não necessariamente um hackeamento de urna, que é o mais óbvio, mas o hackeamento do comportamento das pessoas. Sim. Então pode ser que você goste de alguma figura pública hoje, não necessariamente política, mas porque você foi condicionado a gostar dela. De tanto receber informações seletivas, né? Você não vai receber informação ruim daquela pessoa. Então,
Isso é uma questão muito importante. Além disso, aí pensando na questão de segurança, os nossos dados, dados físicos, entre aspas, como coisas de pagamento, contas bancárias, tal, etc., elas também estão em jogo nisso. Então você pode sofrer algum tipo de ataque sem saber dos seus dados. Às vezes você recebe aquele e-mail, né? Nossa, você ganhou R$3.000 num sorteio da Boticário. Aquele e-mail com vermelho sublinhado, que coisa horrorosa, que com certeza não é da Boticário. Você foi lá, clicou, preencheu com seus dados. Provavelmente você vai ter que trocar o seu cartão, etc. Então, existem nomes para isso. Acho que a gente nem precisa entrar nesse tipo de... Até porque os nomes são tudo em inglês, né? Os nomes são tudo em inglês e a gente não vai falar em inglês aqui nessa transmissão. Mas é para a gente estar ciente de que esse é um fator importante do cristão hoje, né? Se você está vivo aqui no dia 21 de julho, é hoje? 21 de julho de 2020, a sua presença digital é importante na sua vida e ela é relevante num aspecto de fé também, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, como a gente vai lidar com isso são os próximos capítulos aqui dessa transmissão. Deixa eu perguntar uma coisa. Com o início aqui das nossas transmissões, a gente conversou muito sobre placa de vídeo, placa de áudio e câmera, e de repente minhas redes sociais encheram de propaganda desse negócio sem que eu pesquisasse, né? Sim. Certo. Por que acontece isso aí? Explica para nós. Explica porque você deixou as empresas te monitorarem. Como que acontece isso? Quando você baixou o aplicativo do Facebook, que você está assistindo essa transmissão, na hora que você baixou ele, você começou a dar ok num monte de coisa, lembra? Sim. Um desses oks era: você permite que ele acesse o seu microfone e a sua câmera? Ah, tem lá isso? Tem. Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, tal, eles pedem esse acesso. Porque você acha que você vai estar usando para tirar foto, mas não só você vai estar tirando foto, como ele vai estar monitorando o seu áudio. Então, às vezes, a gente está batendo um papo aqui e eu falo assim: pai, eu queria comer uma costelinha de porco hoje, ia ser bom, então não sei o quê. Aí, de repente, vem um anúncio do açougue, que não pagou para essa transmissão, então não vou falar o nome do açougue aqui. Ou de qualquer outro assunto. Pode ser aquela casa australiana também. O açougue. Ou também aquela casa australiana de belas costelas com barbecue. Que eu faço melhor, diga-se de passagem. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. Aparece porque você liberou o seu microfone. Você liberou e a sua câmera. Então vamos lá. Então tá. Então, o que isso tem a ver com a nossa responsabilidade cristã, né? Então a gente vai para a Bíblia. O programa não tá na Bíblia, né? Sim. Mas os irmãos aqui que são reformados já estão falando a resposta na Bíblia. A resposta na Bíblia aqui. Eu estou vendo aqui os irmãos comentar e é verdade, irmãos. Então, quando a gente fala disso, a segurança tem a ver com o cuidado que nós precisamos ter com a nossa própria vida e com a vida do outro. Tem um princípio fundamental no Novo Testamento que a gente podemos defini-lo numa palavra que é mutualidade, ou seja, aquilo que eu faço afeta você. Então, a gente precisa pensar muito bem nisso. Sim. E pensa nisso aí, nessa mutualidade, na sua esfera familiar, lá na sua casa. Então, se você não cuida da sua segurança virtual, da maneira como você lida com a internet, quando a gente está falando de virtual aqui, irmãos, não estou falando só de rede social, porque não é só rede social, você faz uma pesquisa no Google, você acessa o site de uma empresa, enfim. Então, essa preocupação que nós temos que ter uns com os outros, né, ela é clara no Novo Testamento. Né? Olha aqui, eu posso ler um versículo aqui antes de dar a palavra para você? Claro. Hebreus 3, 12 e 13. Olha que interessante. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, por que isso aqui é importante? Por que essa relação entre a sua segurança e a maneira como você usa a internet tem a ver com sua fé? Porque a internet, como o Jonatas disse muito bem, trouxe muitas coisas boas, mas trouxe muita coisa ruim. Trouxe acesso a muita coisa desaconselhável para qualquer pessoa e em particular para o cristão. E quando você se deixa levar por isso, né, claro que na época de Hebreus não tinha internet, mas tinha os templos pagãos,
tinha os ambientes nocivos, né? Tinha as conversas de porta de botequim, né? Enfim, mudou a roupa, mas as ameaças e o cuidado que a gente precisa ter um com o outro continua do mesmo jeito. Sim. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês precisam cuidar um do outro para que nenhum seja afetado pela incredulidade, para que nenhum se afaste de Deus. E o pecado, ele é muito sutil, né? E a gente muitas vezes permite que ele entre sorrateiramente na nossa vida por essas portas que agora estão aí dentro da sua casa, né? Se lá nos anos 70, 60, a discussão era quão má a televisão pode ser na casa de um crente, hoje a gente tem que lidar com essa ferramenta fantástica e ao mesmo tempo assombrosa, Sim. que é a internet. Né? O que eu ia falar era justamente isso, né? Porque o Ricardo fez um comentário legal aqui, né? De que não é a circunstância, né? Quer dizer, o problema não é a ferramenta, né? Justamente, a gente não está aqui querendo demonizar a internet, nem rede social, mesmo porque a gente está usando aqui, né? A gente está usando a internet, a gente está usando a rede social, o objetivo aqui é redimir, né? Como é que a gente redime essa ferramenta, como é que a gente olha isso aí pela ótica correta, né? Então... Não, isso é muito bom mesmo, porque não dá para... como se tentou, e algumas igrejas, ou até seitas pseudo-cristãs aí, demonizaram a televisão como se o problema fosse a própria televisão. Eu até entendo, de certa... Não é que eu entendo, mas assim, se a gente comparar a televisão com a internet, na televisão você não tinha domínio, né? É aquilo que estava lá e você simplesmente aceitava. Hoje, com a internet, você tem a escolha. Então, eu acho que como ferramenta, ela tem uma vantagem pelo alcance, por você ter uma voz ali que, diferente da televisão, ficava restrita, né? E por você conseguir, como o Jonatas falou, redimir ela para um uso adequado, né? A televisão teve seus grandes benefícios e hoje, na verdade, é engraçado, né? Que é um movimento das redes de televisão se adequando ao movimento de internet, né? É engraçado como isso mudou, né? Hoje a força não está nas grandes televisões, mas sim nas mídias sociais. Enfim, então assim, acho que o ponto é justamente esse, não é demonizar o meio, sim utilizá-lo da maneira correta. Não, eu até faço uma constatação, que, irmãos, não é uma crítica ao movimento ou a igrejas pentecostais, mas se a gente voltar lá nos anos 60, 70, quando a televisão deu o seu boom, né? Eram essas igrejas que demonizaram a televisão. Mas, curiosamente, foram elas as primeiras a dominar esse meio e a abrir programas de televisão. Por quê? Porque o comentário do Ricardo aqui procede, e a gente falou aqui, isso é uma ferramenta. E a fé reformada, a nossa fé bíblico-reformada, tem essa concepção de agir para redimir, agir para restaurar. Então, se por um lado a gente tem as forças das trevas tentando usar essa ferramenta para o mal, para disseminar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desonra o ser humano, aquilo que denigra a dignidade humana, por outro lado, temos nós, né? Cristãos que professam a fé em Cristo, que professam a fé num Deus que é poderoso e pode redimir, usando essa ferramenta para dizer, olha, você pode usar essa ferramenta de uma maneira positiva. Desde que aquele princípio que está lá em Hebreus, que está lá em Tessalonicenses, que está lá na Carta aos Colossenses, você se preocupe com o bem-estar seu e do seu próximo, da sua família, dos seus irmãos. Você não usa essa ferramenta de uma maneira que ela cause dano para o outro, né? Então, e a gente sabe disso, né? Que as pessoas também podem usar a internet para disseminar, como o Jonas falou, mentira, para fazer manipulação, para divulgar notícias falsas, enfim, e isso tem invadido o seio da nossa família. E a pergunta é, como é que o uso dessa internet está prejudicando as famílias? Sim. Então, isso para mim também é uma questão de segurança, tem a ver com segurança. Sim, e eu acho que tem dois pontos aí bem legais que a gente pode pensar, é que em contrapartida da televisão, que a gente estava falando, que você é um consumidor passivo, né? Você só recebe, por mais que você tenha ali escolher o canal,
é meio limitado. Aqui na internet você passa a ser um pouco mais ativo, né? Você pode escolher muito mais o que você vai consumir e o que, por exemplo, o seu filho vai consumir. Você pode gerar ele. E você pode gerar ele. E aí é o ponto que eu queria entrar aqui. Redimir a internet não é necessariamente que todo mundo da igreja agora vai abrir um canal para falar de teologia, para contar a história da Bíblia. Não é isso, né? Não é nem isso que a gente espera de que a gente entende sobre o mandato cultural que a gente vem falando em algumas transmissões, né? Sim, exato. Você pode muito bem, por exemplo, a Fernanda que está assistindo a gente aqui, como ela tem feito, que eu acompanho as postagens dela, como mentora de liderança, trazer princípios de liderança que são coerentes com a visão bíblica da vida para as pessoas que acompanham o trabalho dela, né? Para os clientes que ela atende. Perfeito. Ou o Guilherme. Tal. É que aqui no canal da igreja não dá para a gente fazer isso, né? O canal da igreja é para falar sobre Bíblia, sobre teologia, sobre vida cristã, explícito, né? Isso. Então, foi exatamente por isso que a gente não ficou nos termos técnicos de segurança, né? Mas trazer isso para uma perspectiva cristã é poder entrar ali nessas minúcias do dia a dia, nas né? entrelinhas, né? Nas entrelinhas. Para falar o nome do programa, né? É verdade. Então, olha aí que interessante. Você falou da Fernanda e outros irmãos que produzem conteúdo, né? Fazer a redenção desse conteúdo não é batizar o conteúdo, né? Isso a gente também teve aula sobre isso aqui na Escola Dominical com o pastor Rodolfo. E, então agora, antes de começar o meu curso, eu vou fazer uma oração, ou vou ler um versículo bíblico. Isso é o que a gente poderia chamar de batizar, né? Então vou batizar o programa. Não, é você traduzir numa linguagem que seja acessível para o seu público-alvo esses valores que nós estamos falando aqui. Por que que eu preciso produzir o melhor conteúdo, o melhor curso? Por que que eu preciso ser um profissional que comunica na internet com responsabilidade? Porque eu sou um cristão. E tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu devo fazer em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eu não vou envergonhar o Senhor Jesus, eu não vou denegrir a fé cristã, eu não vou levantar acusações como a fé cristã. Pedro fala disso, quando ele fala de sofrimento, né? Ele fala assim, se você está sofrendo por causa da fé, você pode ficar feliz. Agora, não fique feliz porque você está sofrendo por fazer coisa errada. Se você está sofrendo por fazer coisa errada, você tem que se arrepender, pedir perdão e mudar de atitude. Mas a redenção nesse aspecto da cultura é exatamente isso, é fazer dessa ferramenta uma ferramenta que produza segurança, que produza saúde espiritual, que produza equilíbrio para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que te veem, para as pessoas que acessam o seu conteúdo, né? Então isso é fundamental, né? Você comunicar de maneira responsável, de maneira que a sua fé, mesmo que ela não seja explicitada, a pessoa veja que o que você está ensinando tem valores distintos, né? Tem temas que fazem diferença na vida prática, na vida diária, né? Com certeza. Bom, acho que a gente pode avançar para o outro ponto, que é justamente sobre privacidade na rede, né? Ou a falta dela, que seria a exposição excessiva. Como é que a gente faz aí um paralelo disso? Eu acho que talvez esse seja um pouco mais óbvio, né? Mas como a gente repete aqui, a gente gosta de falar do nome do programa que é Nas Entrelinhas, o grande perigo, que eu entendo, é porque como principalmente as redes sociais hoje, elas fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, principalmente daqueles aí mais massivamente abaixo daqueles de 30, 40 anos de idade, mas não fogem também aqueles acima dessa idade, porque também foram introduzidos culturalmente aí na internet, até como forma de relembrar e reencontrar pessoas, né? O uso saudável. Sim. Mas qual que é o ponto aí que eu quero falar da privacidade? O ponto que eu quero falar da privacidade é que é o seguinte: a gente acaba ficando cego no sentido de traduzir aquela privacidade ou exposição, o equilíbrio disso, e acaba achando normal, né? E acaba entrando falando, não, mas isso aí todo mundo faz, ou aquilo todo mundo publica, ou todo mundo compartilha aquilo, ou todo mundo está curtindo aquela coisa, ou enfim, aquela pessoa. E a gente não presta atenção no conteúdo daquelas coisas e acaba expondo ou traduzindo a nossa vida conforme o meio e não
fazendo influência no meio. A gente passa a ser passivo, nesse caso, diante do que a rede aí, do que as redes sociais, na verdade, acabam nos impondo. Né? Então, isso parece que não é importante, né? Mas é muito importante. Eu acredito que essa superexposição que a internet produz na vida das pessoas, e aí a gente pode falar mais especificamente das redes sociais, é uma coisa muito mais séria do que as pessoas pensam, né? Ou seja, aquilo que você compartilha, as imagens que você coloca, elas dizem muito, né? E por mais que você pense, como o Guilherme falou, que você está simplesmente reproduzindo o que uma massa faz, e portanto isso não tem tanto peso, nós precisamos lembrar que nós não somos da massa, né? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E aí eu queria ler um texto aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele está insistindo bastante com os cristãos lá de Corinto para eles terem uma vida reta, uma vida santa, uma vida que honra a Deus. Aí no versículo 2 e versículo 3, capítulo 11, nota aí, gente, 2 Coríntios 11, 2 e 3. Paulo escreveu assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha que interessante. Paulo diz, olha, eu estou ensinando a vocês, eu estou insistindo com vocês, eu quero que vocês invistam mais um pouco em ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu estou zelando por vocês. Eu estou zelando por vocês porque vocês são a noiva de Cristo. E eu quero que vocês, cristãos, sejam apresentados a Cristo como uma noiva pura, né? Não uma noiva aí perdida, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu acho esse texto fantástico, e nesse contexto aqui de rede social, de exposição, para mim ele é muito importante, porque nós, por incrível que pareça, 2000 anos depois desse texto ter sido escrito, continuamos correndo o mesmo risco de sermos enganados pela astúcia que corrompe a nossa mente e nos afasta da simplicidade. É interessante essa palavra simplicidade, ela é mais ou menos assim, né? É aquela pessoa que olha para baixo porque ela não quer expor, ela não quer se expor. Então, a pessoa simples, a ideia da palavra aqui no texto original é assim, aquela pessoa que não quer aparecer, né? Que não quer se manifestar, ou não quer mostrar aquilo que ela não é, ou mostrar aspectos da vida dela que ela não precisa necessariamente mostrar. Então Paulo diz, quando a sua mente é corrompida, você se torna alguém que ostenta uma vida, ostenta um comportamento que não condiz com a singeleza, com a simplicidade, com a pureza que se requer de um discípulo de Jesus Cristo. E eu acho que o ambiente da internet tem mostrado essa ostentação, né? Tem tratados aí de psicologia falando sobre isso, né? Sobre pessoas que acabam adoecendo por causa disso, porque veem a vida dos outros na internet, se sentem menosprezadas, ou se sentem pequenas, ou têm uma baixa autoestima, e por outro lado as outras pessoas, né, que estão produzindo uma vida falsa, uma vida plastificada, né? Então, na minha opinião, essa sutileza é muito forte hoje nessa ferramenta chamada internet. E nós precisamos levar em conta isso, que nós fomos chamados em Cristo Jesus para ter uma vida simples, para não ostentar, né? Aliás, eu já disse isso na igreja várias vezes, né? Essa simplicidade é um dos pilares, né, daquele estilo de vida que Calvino defendia. Só que ele usava uma palavra mais incomum, que é a palavra frugalidade, né? O que é uma vida frugal? É uma vida sem ostentação, uma vida sem esse comportamento nababesco que a gente vê hoje. E infelizmente o que a gente vê na internet e nas redes sociais, e infelizmente na vida de muitas pessoas que são cristãs ou se declaram cristãs, é esse comportamento exagerado, esse comportamento de alta exposição, como que querendo produzir uma imagem, produzir alguma aceitação, né? Enfim.
Complexo isso, né, cara? Aí, Júnior? Não, é um assunto bem... Tava parando pra pensar aqui, minha cabeça já tava saindo fumacinha aqui do ouvido já. Porque parece que as redes sociais, aí vou falar, por exemplo, exclusivamente do Instagram, foram criadas pra você ostentar, né? Pra você se autopromover o tempo todo. E aí como é que você consegue balancear essa questão, né, de manter... Porque não é errado usar o Instagram. Sim. Não é errado você ter uma conta do Instagram se você cumpre os requisitos. Como é que eu consigo balancear isso, né? Como é que eu uso essa ferramenta? Então, porque se você for olhar assim, vamos supor assim, não, eu quero ser um produtor de conteúdo. Então, beleza. Então, para você ser um produtor de conteúdo, provavelmente você vai ter que ter muitos seguidores. Como é que você tem muitos seguidores numa rede social? Tem que chamar a atenção de alguma Você tem que chamar a atenção. Então, mas não necessariamente ostentar é o único caminho, né? Existem outros caminhos, na verdade dizem que não existe o caminho certo, né, para você fazer isso, né? Tá todo mundo descobrindo. Mas é difícil, né? Se você, mesmo para quem gosta só por lazer, você fugir dessa vertente de ostentação é muito difícil, né? Tem como ostentar simplicidade? Você fica Acho que fazendo tem. aí café com... Ah, no cafezinho copo de requeijão. honesto. Eu Então- fiz num copo de azeitona lá. Rendeu também lá uns likes lá, né? Não, mas agora brincadeiras à parte. Mas acho que é um pouco disso, né? Existe essa resposta? Dá pra conseguir relevância com uma vida simples? Porque a relevância exige a exposição também, né? Então, mas aí a pergunta que você tem que responder é o seguinte: quem que deve estar em destaque na sua vida? É você ou é o seu Senhor? Sim. Se eu sou um servo, e o meu objetivo, como Paulo diz lá para Timóteo, é satisfazer aquele que me arregimentou, o meu comandante, então a minha presença ou a minha pessoa, ela não significa grande coisa, né? Então eu sou uma ferramenta, eu sou um recurso, né, que Deus vai usar para tornar o nome dele, o nome de Jesus conhecido. E aí a gente vê as sutilezas, né? Paulo falou de sutilezas aqui na carta aos Coríntios. Por exemplo, o que hoje a cultura da moda, por exemplo, chama de virtude, que é a sensualidade, essa sensualidade exagerada, a Bíblia chama de pecado, porque a sensualidade desperta desejos, desperta pensamentos, desperta comportamentos que podem vir a ser pecaminosos. Então, o que o Instagram ou as redes sociais chamam de virtude, que é a ostentação, que é apresentar essa vida glamurosa, né? Essa vida cheia de beleza, né? Alguém até algum tempo atrás eu li uma frase interessante na internet, falou assim: nunca confie numa mulher maquiada, né? Porque quando ela está sem maquiagem você não vai nem reconhecer. Mas enfim, então assim, você cria uma personagem. Aí a pergunta é: um cristão deve criar uma personagem que não corresponda à realidade? Isso não é o que a Bíblia chama de hipocrisia? O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele ator de teatro grego que usava uma máscara porque ele fazia papel de mulher, ele fazia papel de homem, então assim, ele usava uma máscara, aquela máscara branca, né, sem expressão, para quê? Para que ele pudesse representar qualquer papel. Então, muitas pessoas na rede social são hipócritas, né? Ou seja, estão criando uma vida que não é verdadeira. E a pergunta que eu faço isso é bom? Isso é certo? Ou, por outro lado, eu já falei isso aqui numa transmissão atrás, né? Eu acho que foi num culto, sei lá onde eu falei isso. Por exemplo, é muito comum hoje, eu fico assim meio chocado, né? E vou abrir meu coração para vocês. A moda dos crentes postar foto com um copo de cerveja, com garrafa de cerveja. Eu fico pensando, por que isso? Será que essas pessoas estão procurando ser aceitas num determinado grupo? Estão querendo dizer, olha, eu não sou diferente de você. Mas a fé cristã não diz exatamente o contrário? Eu sou diferente? Claro, a minha diferença não é um copo de cerveja, ou um copo de uísque, sei lá o quê. Mas é o símbolo, né? Mas a pergunta é, o que eu estou procurando com isso? Né? O que isso diz a meu respeito? Eu vou ser mais aceitável? Eu vou ser mais confiável? Eu vou ser mais digno? Eu vou ser mais aceito em algum círculo porque eu bebo como todo mundo bebe? Porque eu bebo a cerveja que todo mundo bebe? Ou porque eu bebo a cerveja que ninguém bebe? Tem uma cerveja, uma vez eu li um artigo falando, tem uma cerveja que chama Deus, né? Que eu acho que custa, sei lá, R$50 a garrafa. Né? Então, assim,
Por que isso? E isso é uma coisa, eu acho que vale uma tese de doutorado, né? Por que as pessoas estão procurando esse tipo de imagem? Por que as pessoas querem produzir ou transmitir esse tipo de imagem? O que está acontecendo, né? Então, eu acho que esses são temas importantes e relevantes para a nossa discussão e para a nossa vida. Eu acho que você falou uma coisa interessante aí, né? A gente está falando de privacidade e exposição. O que com a nossa vida, e aí, né, você não precisa batizar, né? Você não precisa todo mundo aqui virar um pastor, né? E usar sua rede social para pregar diretamente, né? Porque, como o Jonatas falou, a gente já tem estudado sobre isso, mas é você demonstrar na sua vida, no seu dia a dia, o seu rei, o seu Senhor. Então, acho que o desafio é isso, né? Como é que na sua simplicidade, como é na simplicidade cristã, na sua vida, vivendo, tendo uma rede social, enfim, participando, como é que você participa mostrando algo que é saudável, algo que representa a glória do Senhor na sua vida, algo que realmente faz a diferença e que vai fazer a diferença para o bem na vida das pessoas que estão ao seu redor ou que te seguem ali, né? Acho que aí talvez não tenha uma resposta para isso, mas Sim. Acho que é o desafio para cada um pensar dentro da sua personalidade, dentro dos seus costumes, dentro da sua forma de se expressar, né? Porque tem gente que se expõe naturalmente na vida fora da internet, né? Sim. Tem gente que é naturalmente mais expansivo, né? Carrega um holofote. E aí acaba isso, obviamente, refletindo na sua vida em qualquer aspecto, seja pessoalmente ou seja na sua vida digital ali, né? Mas então como é que a gente acha esse equilíbrio e vive de verdade, né? E mostra na realidade algo que vai edificar as pessoas ou que vai glorificar o nome de Deus de alguma maneira, né? E aí pode ter várias coisas, é você, né, sei lá, tentar dar alguns exemplos, né? É você valorizando a sua família, por exemplo. Sim. Né? Valorizando o convívio com seus irmãos, com seus amigos, ou demonstrando algo que é valor para você e que esse valor, obviamente, eu entendo que vai ser o valor pautado em Cristo, né? Então, demonstrando algo do seu dia a dia que é um valor que hoje está sendo... Valores que hoje são perdidos, né? Valores que hoje não são valorizados, que não são mostrados porque estão fora de moda ou porque são valores ultrapassados no conceito mundano. Enfim, acho que talvez seja mais ou menos nessa linha, né? Não tem uma mágica aí, mas é viver e refletir mais ou menos isso. E tem várias maneiras de fazer isso, né? Vou dar 2 exemplos aqui, um longe e um próximo aqui. Um longe, uma vez você lembra, Gui, que eu te mostrei um designer, um cara muito bom, americano e tal. Sim, lembro. E ele é ilustrador também. E ele é cristão. No perfil dele, por exemplo, às vezes ele posta uma foto dele com a esposa dele. E ele escreve uns textos sobre família, sobre como é importante você cuidar da pessoa que está com você e tal. Na ilustração dele, por exemplo, ele coloca muitos textos bíblicos, apesar de ter muitos seguidores no mundo todo. Uma vez ele desenhou uma ovelhinha e aí dentro estava saindo um lobo de dentro do cordeiro, né? E aí ele colocou uns textos bíblicos sobre isso. Ele faz bastante coisa contra a pornografia também. E um outro exemplo mais próximo, que uma vez eu conversei disso num Cornos da Mocidade, que foi muito legal, só para tentar trazer um pouco mais para a prática, né? Sim. Uma pessoa que eu acho muito legal os stories é o Júlio. Não sei se já viram os stories dele cozinhando. Um dia eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, olha que legal, numa realidade onde todo mundo só quer tudo pronto, pedir comida, tal, não sei o que, não demonizando pedir comida, porque pedir comida é bom também, às vezes. Mas é uma pessoa, eu vejo nele ali uma atitude de valorizar a criação de Deus. Então cara, ele pega uma beterraba, ontem ele postou uma beterraba, que eu falei, cara, como é que faz uma beterraba desse jeito aqui? Eu não... E aí eu acho legal isso de você... Ele usou a rede social dele ali, mostrando ele cozinhando e tal. Eu acho que às vezes ele coloca muito processo, assim, fica longo o processo de amassar uma beterraba, mas... Tem liquidificador, né? Já inventaram. Mas eu acho muito legal, assim, como ele
mostra isso, sabe? Olha, Deus criou essas coisas maravilhosas que às vezes a gente descarta. Que é útil para a nossa alimentação, que foi Deus que criou também, que Deus botou um estômago em todo mundo para se comer bem, para se alimentar bem com boa comida, bem feita, etc. Então, enfim. Então, terminou? Terminei. Não, então, o que eu ia dizer é o seguinte, é que eu acho que o caminho é sempre o caminho da simplicidade, da autenticidade. Sim. Então, ser autêntico, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí, né? Simplesmente ali fazendo uma comida e lembrando as pessoas que a comida é uma dádiva de Deus, né? Sim. Que a terra produz aquilo que, pela graça de Deus, é permitido produzir, e isso é bom para a nossa vida. Então, assim, essa simplicidade, essa autenticidade é que vai fazer com que o seu conteúdo seja útil para a fé cristã. Porque quando você inventa algo que é muito irreal, algo que é muito fictício, você acaba produzindo uma imagem que não é verdadeira. Então, e nós precisamos ser verdadeiros naquilo que a gente faz. A gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser humano como a gente é mesmo, né? Então, eu creio que esse é o grande desafio. E essa exuberância que às vezes a gente vê, ela contribui muito pouco para construir uma verdade acerca da nossa fé que seja relevante para as pessoas, né? Então, eu acredito que isso é um aspecto importante, né? Com certeza. Guilherme, acho que a gente podia dar uma olhadinha nas perguntas aí. Estou olhando agora. Estou até pegando aqui, eu acho que tem uma do Ricardo, né? Sim. Diante da polarização que vemos hoje nas redes, até falar sobre Deus está gerando contendas em função das linhas teológicas, agradaremos mais a Deus em não entrar nessas discussões, mesmo com nossas convicções? Então, eu vou dar o meu testemunho, né? Eu acredito assim, que eu vejo muita polêmica nas redes sociais, teológica, e eu vejo assim que tem muito especialista em teologia que acho que só lê os posts da internet, né? E eu, 99% das vezes, evito entrar em qualquer polêmica, porque muitas vezes você não chega a denominador comum, né? Você polariza as opiniões, um fala opinião, outro fala outra opinião, ninguém tem às vezes a humildade de falar, não, então você está certo, eu estou errado, fica ali uma disputa que eu acredito contribui pouco para o evangelho, porque muitas vezes faz o contrário, faz com que aquele que não é cristão olhe para os cristãos e diz, esse povo só sabe brigar, esse povo só sabe discutir, esse povo não concorda nem naquilo que é essencial, naquilo que é elementar. Então, que virtude há, ou que concórdia há, ou que amor há, né? Então, eu prefiro acreditar no método mais bíblico de você influenciar com a sua fé, que é o método pessoal, corpo a corpo, né? Então, assim, eu acredito que cada crente faria muito melhor se ele influenciasse o seu colega de trabalho ali no escritório, se ele influenciasse a sua família, que é o campo missionário mais difícil que existe, né? Ou a sua vizinhança, que também não é fácil, do que você achar que vai usar a rede social e a rede social não vai permitir que você fale com a pessoa de fato. E essas polêmicas, eu pessoalmente, Ricardo, eu evito, apenas quando é uma coisa assim muito grave e é alguém que eu acho que precisa ouvir uma palavra, mas eu acho que isso aconteceu uma ou duas vezes só. Eu acredito que essas polêmicas públicas fazem mais mal à fé cristã do que bem. E eu vejo muitas críticas à igreja, críticas à prática das igrejas. E eu estou falando de igrejas irmãs, igrejas sérias. Não estou falando de pseudo-igrejas, né? De denunciar uma heresia ou denunciar uma seita, sem problema. Agora, quando diferentes correntes cristãs caem no embate público, eu acho que isso contribui muito pouco, até porque não existe nenhuma tradição teológica perfeita. Todas têm suas dificuldades, suas falhas, inclusive a nossa, né? Dificuldades nós admitimos que temos, porque nós não temos resposta para tudo, nós não temos explicação para tudo, porque a Bíblia não dá resposta para tudo, e às vezes a gente quer demonizar o outro por causa da minha posição. Eu acho que o ambiente do debate teológico é a academia, é o seminário, é a igreja, né? O ambiente da igreja, que é o nosso ambiente,
não é o ambiente público, eu acho que isso não contribui Eu acho positivamente. que o princípio de resolver problemas, né, o princípio bíblico de resolver problemas se aplica até no âmbito da internet, né? Você está com um problema com alguém, discordou? Chama a pessoa para conversar, resolve entre vocês, né? Esse isolamento serviu para mostrar pra gente que todo mundo consegue fazer uma chamada de vídeo, né? Receber uma chamada de vídeo. Então, às vezes é isso, né? Manda uma mensagem, liga direto. Com certeza, né? O Vicente perguntou aqui, né, como é que um cristão pode dar um bom testemunho nas redes sociais, sendo o cristão a luz do mundo? Então, a gente falou um pouco disso, né? Sendo autêntico, sendo simples, né? Sendo direto, evitando aquelas duplas interpretações, né? Imagens que tenham duplas interpretações, né? Duplo sentido. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, né? Como eu falei, por que eu vou postar uma imagem que vai fazer alguém que não me conhece fazer um mau juízo de mim? Então, assim, eu publico nas redes sociais o que eu quero. Então, se eu publico uma coisa errada, foi porque eu quis publicar errado. Então, eu preciso parar e pensar exatamente naquilo que eu vou publicar para que a minha fé e o meu compromisso com Cristo não seja colocado em dúvida, ou eu deixe a pessoa sem entender exatamente o que significa aquela postagem, aquele texto ou aquela foto, né? Eu acho que é assim. Muito bem. Vamos... Acho que a gente conseguiu passar pelas perguntas aqui, né? Acho que sim. Não, acho que não tem não. Eu acho que a gente podia falar aqui sobre um pouco das crianças na rede aí, né? Como eu comecei falando lá, é algo que é muito importante. Lá em casa eu tenho 3, né? Que já são nativos digitais, e é engraçado isso, e da evolução deles, né? A Raquel vai fazer 10 esse ano, o João tem 3 anos, mas é engraçado como o João com 3 já tem uma evolução muito maior do que a Raquel quando tinha 3 dentro do mundo digital, porque a velocidade com que as coisas vão... A Raquel é uma idosa. Exato, quando você vê a forma com que quando ele chegou à internet, né, os aparelhos, a forma de interagir já estava diferente com a diferença aí de 6, 7 anos. Então é assustador isso. E eu acho que é muito importante, porque a gente precisa ter atenção, ter controle, a gente precisa cuidar das crianças, porque é algo, no meu entendimento, não dá para evitar, porque faz parte da nossa vida. Assim como faz parte da nossa vida hoje, já como adultos, para eles faz parte de uma maneira que eles não conhecem a vida sem aquilo. Né? É engraçado você conversar com a Raquel e comentar, né? Acho que qualquer outras pessoas que têm criança em casa nessa idade aí, você tentar explicar que algumas coisas aconteciam sem a internet, ou sem alguns aparelhos, como o celular, por exemplo. Né? Como é que as pessoas se encontravam antigamente, combinavam as coisas sem o WhatsApp? Não, sem eu o acho celular? difícil já pra gente. Eu tava pensando nisso outro dia. Falei, cara, como é que a gente vivia sem internet? Como é que era esse negócio? Não, como é que você vivia sem a internet? Vou falar algumas coisas que hoje já são meio difíceis, né? Vou falar de alguns aplicativos, né? Pode ser sem o WhatsApp, sem o Waze. E qual que é o outro que eu ia falar? O WhatsApp, esses dois já se perdeu, né? Você já se perdeu e já não consegue encontrar um amigo no Você lugar parava certo. no acostamento e abria o mapa. No capô do carro. Abriu o mapa no capô do carro, né? É isso aí. Não, e sem o Google para você, por exemplo, saber que ônibus que você vai pegar para ir para tal lugar. Nossa, com certeza. Já era um parto. Então, assim, explicar para as crianças hoje isso é quase que impossível, porque eles não conhecem. Então, no meu entendimento, a gente não deve cair ser bitolado no sentido de tirar as crianças desse meio, porque é inevitável. E eu acho que faz parte mesmo da vida. E Deus pode ser muito saudável, né? Sim, e aí é exatamente isso que eu ia falar. Até porque hoje as crianças estão tendo aula pelo computador. Então a Raquel, hoje eu acordo ela de manhã, ela abre o computador, ela mesma faz tudo. Eu não preciso fazer mais nada, eu só acordo ela e ela já senta na mesa dela, se troca, ela liga o computador, ela faz o login na sala dela, ela entra e conversa com os amigos, com a professora e está tudo resolvido. Assim, as crianças são autônomas hoje nesse sentido. E eu acho que a nossa obrigação, o nosso dever
assim como a gente faz em outros aspectos da nossa vida, a gente olhar esse aspecto também com responsabilidade. Assim como você se preocupa com outras coisas com seu filho, né, com a educação formal, por exemplo, que eu tenho certeza que todo mundo se preocupa, com as amizades, né, com quem o seu filho anda, com quem ele se relaciona, a gente não deve se isentar ou ficar à parte ou aquém de como os nossos filhos se relacionam com o mundo digital. Então, acho que o meu preâmbulo gigantesco é esse, mas eu acho que esse é o aspecto principal, e aí eu falando assim justamente pelo que eu vejo hoje na realidade lá em casa. Eu acho que de novo a gente volta no ponto lá no princípio. Internet é uma ferramenta. Aplicativos são ferramentas. Podem ser usadas para o bem e podem ser usadas muito mal. O Benoni fez um comentário aqui, né, que, por exemplo, uma arma não mata ninguém. Uma arma pode ser usada para matar alguém, né, mas pode ser usada para defender. E quem mata é uma pessoa. Quem mata é a pessoa que está com a arma na mão, né? Então, o que pode ser um grande risco para as suas crianças, ou para as crianças sobre as quais você tem alguma responsabilidade, é a sua irresponsabilidade, né? Por quê? Porque a criança, ela vai, com esse acesso à tecnologia, como o Guilherme disse, as crianças já nascem num ambiente tecnológico, então elas vão lidar com isso e é inevitável, né? É inevitável que elas tenham acesso a isso. E agora a pandemia mostrou aí, como o Guilherme disse, a Raquel tem 10 anos e tem aula online, então ela tem que entrar na internet, ela tem que saber senha, ela tem que saber entrar na rede, e não dá para o pai e a mãe, às vezes, ficar controlando isso o tempo inteiro, mas ele precisa saber o que é que está indo além do que a aula, qual é o conteúdo que está sendo visto. Por quê? Aí volta aquele primeiro princípio, a responsabilidade que nós temos uns com os outros, e mais ainda com os outros mais próximos, né? Que no caso, os filhos. Então, a Escritura Sagrada deixa muito clara que é um dever inalienável, inegociável, irrevogável dos pais a instrução espiritual dos seus filhos. E se lá atrás muitos pais tinham aberto mão dessa responsabilidade, delegando para a igreja o dever de ensinar os filhos a fé, hoje, infelizmente, parece que isso está mais fácil ainda de ser delegado. Por quê? Porque agora eu tenho lá o canal que tem só musiquinha evangélica, que só tem historinha bíblica. Só que os pais precisam ter muito cuidado com isso, porque esse ambiente do desenho animado pode levar a criança a achar que a história bíblica é só mais um desenho animado. Né? É só mais uma fantasia, é só mais um mundo paralelo que ela visita na internet, ou que ela visita num canal de desenhos. Então, os pais é que têm a responsabilidade de manter esses filhos sob seus olhos, né? O que eles estão vendo. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças são uma das principais vítimas ou alvos, com certeza, dos ataques da internet, né? Então, isso apenas reforça o dever que os pais têm de cuidar daquilo que os seus filhos veem, daquilo que os seus filhos ouvem, daquilo que os seus filhos acessam. E se antigamente o pai tinha que preocupar se lá no campinho de futebol o menino está brigando, né? Como eu muitas vezes apanhei porque eu briguei no campo de futebol, e a regra lá em casa é assim: se você brigar na rua e apanhar, você vai apanhar em casa porque apanhou. Se você bater, você vai apanhar porque você bateu. Ou seja, não pode brigar. Então, a regra era essa. Então, assim, a vigilância e o cuidado, quando eu era criança, era mas ele mudou a forma, mas ele não mudou o conteúdo. É isso aí. Sim. Então, isso é muito importante, a gente pensar nisso. E a relação dos pais com os filhos, eu acredito que ela tem sido prejudicada por causa da internet. Porque a internet está ocupando um espaço tão grande do tempo, dos relacionamentos, ou da ausência de relacionamentos, que os pais estão perdendo aquela coisa que é fundamental, que é o relacionamento com os filhos. Porque a gente não pode esquecer
que as crianças aprendem, sobretudo, por imitação. Uhum. Agora, se as crianças estão cada vez convivendo menos com os pais, o que elas vão imitar? É o desenho animado? Lucas Neto. É um youtuber. O que é o Lucas Neto? Lucas Neto. Eu não sei explicar o que é o Lucas Neto. Eu sei que ele existe, ele tem até um boneco. É um Mas youtuber, ele é um aí, youtuber né? de crianças. Enfim, então assim, os pais precisam ter muito cuidado. Eu até fiz uma pesquisinha aqui, só para curiosidade, né? Porque eu não sabia isso. E eu fui pesquisar, por exemplo, qual é a idade que uma pessoa pode ter acesso ao WhatsApp? Sabe qual que é? 16 sei anos. Por que você me mandou o esboço? Que tá escrito aqui na minha tela. 16 anos, né? Qual é a idade que alguém pode ter uma conta no Facebook? 13 anos. Uma conta no YouTube, 13 anos. Então, se o seu filho tem menos de 13 anos e tem conta no Facebook, provavelmente ele mentiu lá a data de nascimento. Ou você mentiu fazendo a conta para ele. Ou você mentiu fazendo a conta para ele. Então, assim, percebe que é uma bobagem, é uma sutileza. É aquilo que Paulo falou para Timóteo, para os coríntios, né? Aquela sutileza que é um pequeno engano, que é um pequeno deslize. Mas qual é o potencial disso para produzir danos a longo prazo? Sim. Eu acho que o ponto fundamental aí é a preservação da relação, né? Porque eu acho que a gente tem que ter ferramentas e tem infinitas e de várias formas de você ter um controle do que as crianças estão vendo, do que elas podem fazer, do que elas podem baixar, o que elas não podem baixar. Por exemplo, a Raquel só baixa aplicativo se tiver autorização. Ela entra no aplicativo e eu recebo uma notificação assim que ela clica em qualquer coisa. Ela clica, eu recebo, aí eu vejo se eu aprovo ou não aprovo. Então, assim, esse é um sistema, mas existem vários. A conta do YouTube, por exemplo, geralmente ela usa uma nossa. Então, todo o histórico do que ela assistiu Tá para você. chega para mim. Eu consigo assistir. Então, assim, cada um sabe e tem infinitas maneiras. Mas isso é exatamente o que o pastor falou. Isso não elimina e não substitui. Porque não adianta você achar que você tem um controle parental e é suficiente para você cuidar do seu filho. Sim. O mais importante é você ter uma relação com o seu filho. Sim. É você ser o referencial do seu filho. É você que ensina o seu filho a Bíblia. É você que ensina o seu filho a moral, a ética. É você que ensina. Ela deve usar, ou pode usar a internet como um entretenimento, como uma brincadeira, como parte ali do convívio, até com os amigos, enfim. E eu acho assim, até difícil, né, o YouTube sustentar isso aqui, porque eles têm o YouTube Kids. Como é que pode ter o YouTube Kids se no mínimo são 13 anos? Então, assim, eu acho que para mim isso aqui é mais uma questão jurídica do que prática, né? Deve ser. É mais um esquema desse. Mas, enfim, de qualquer maneira, a responsabilidade é nossa, dos adultos, aqueles que são maiores de 13 anos ou maiores de 18 no nosso país, na verdade, que tem responsabilidade civil. Então, assim, para mim é exatamente isso. O fundamental é a nossa relação com as crianças. Perfeito. É a referência que nós somos para eles. E porque se nós realmente formos a referência, se nós formos o ponto de âncora deles, tudo que eles olharem e procurarem na internet, eles vão pedir a nossa validação, eles vão perguntar se aquilo está certo, se aquilo está errado. Ou se eles esboçarem alguma coisa diferente, você vai ter condições de ver se aquilo está coerente com o que você tem feito, ensinado ou sido ali para aquela criança. Não, eu acho que por isso que assim, para mim a gente não pode ser alheio a isso, e também não pode terceirizar a responsabilidade a um simples controle tecnológico ali, parental que seja. O fundamento está na nossa relação. Eu não tenho dúvida disso, que controlar é fácil. Mas ser o exemplo, ser o exemplo e ser o modelo para a criança é o mais difícil, né? Por isso é que a Escritura Sagrada, por exemplo, o texto lá do Shema, né, de Deuteronômio 6, que eu até coloquei aqui para a gente ler, né? Deus deu a seguinte ordem para as famílias: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, de novo, né, o texto bíblico não está dando um método de educação familiar, mas está dizendo que a palavra de Deus deve ser
Presente. a sua companheira diária, né? Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, de tal maneira que aquelas verdades da Escritura sejam inculcadas. Ou seja, o que é inculcar? É você tornar aquilo parte natural da vida dos seus filhos. E isso, Guilherme, sofre de uma dificuldade, porque eu vejo que muitos pais hoje padecem de uma falta de consistência. O que é isso? Aquilo que é dito não é aquilo que é feito. E as crianças, então, têm aquilo que a gente chama, a psicologia chama, né, de comunicação de duplo vínculo. Quer dizer, a pessoa fala uma coisa com a boca, mas faz outra com as atitudes. E a criança, por causa dessa inconsistência, ela não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. Então, os pais precisam, de fato, cultivar uma relação próxima com seus filhos, para que eles não sejam meros controladores, mas para que eles sejam co-construtores do que a criança está aprendendo. Eu sei, mas hoje a gente não tem tempo, hoje a gente tem muita dificuldade, então aproveite o tempo. Faça o que Paulo diz lá em Efésios, porque você sabe que os dias são maus, você precisa aproveitar as oportunidades que você tem para criar junto com seus filhos esse conteúdo, esse conhecimento. Claro, você não vai ficar vendo desenho com seu filho o dia inteiro, você não vai ter tempo para isso, mas você precisa criar essas oportunidades em que, talvez, usando junto com ele a internet, você ensine para ele, usando, como aquilo pode ser usado positivamente. Porque se você não ensinar, alguém vai ensinar errado, né? Tem um lema se não me engano, é dos alcoólicos anônimos ou dos narcóticos anônimos, que diz que se você não cuidar do seu filho, um traficante vai adotá-lo. Então alguém vai adotar o seu filho e vai ser exemplo para o seu filho, vai ser modelo para o seu filho, vai ser inspiração para o seu filho, vai ser o herói do seu filho, e esse herói precisa ser você. Então, controlar apenas através de ferramentas do próprio equipamento, ou de chaves, ou de senhas, pode até funcionar, mas eu acho que nada funciona mais do que você pegar o seu filho, põe ele aqui no seu colo e diz, olha, agora nós vamos usar juntos aqui, vou te mostrar como é que isso aqui pode ser bom, ou isso aqui não é bom. Por quê? Porque os controles falham. O Marcos Rogério está falando isso aqui. O controle parental por aplicativo é burlável. E os meninos tudo é burlável na internet, cara. Os meninos sabem burlar mais do que o pai sabe controlar. Então, a gente precisa aproximar dos filhos. Os filhos precisam confiar nos seus pais. Precisa ser uma relação de confiança. De saber que o meu pai está falando isso é verdade. Ele não está falando uma coisa e lá nas costas ele está fazendo outra. Né? Então, essa relação, por isso que o relacionamento é que vai preservar a vida dos seus filhos, a saúde, e vai ser o real cuidado que você vai ter. Né? Porque também não adianta ter aquela atitude policial, né? De ir lá, vou desligar, pá! E aí, como uma vez eu vi um vídeo na internet que eu fiquei chocado, né? Porque o pai queria chamou o filho para almoçar. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É um vídeo americano. Americano não. Eu vi da churrasqueira já. Do PlayStation. Já vi esse do PlayStation. Então, o menino não quer. Menino não, um velho, adolescente. Né? Não quer largar o PlayStation, não quer largar. O pai pega o PlayStation, que custa uns R$4.000, acho que custava na época, pega o negócio e joga na churrasqueira. Fantástico. Fantástico. Tem outro que o cara entra com um martelo, um machado. No quebra o negócio, tudo. Ou seja, isso não vai resolver, porque o próprio pai vai comprar outro. Né? Então, isso vai ser um problema. Eu não sou pai, mas tenho esse aspecto de construir junto, ele realmente tem muito mais valor do que você... Porque é o que você falou, né? Se você não construir junto, alguém vai construir, cara. Vamos colocar a internet, sem citar nomes de ninguém no YouTube, mas alguém vai construir se você é inconsistente. E eu acho que é impossível fugir, né, da inconsistência na vida cristã, porque a gente não está 100% do tempo sem pecar, né? Mas alguém, vendo a sua inconsistência constante,
Nossa, essa foi inconsistência constante. Ele vai buscar outros referenciais, né? A criança busca outros referenciais. E sendo a criança a esponja, entre aspas, que ela é, cara, tudo que for sugado ali vai construir o filtro dela, né? Então, é complicado mesmo. É uma tarefa difícil. Então, olha aqui. A criança é um ser em formação. Alguém a estará formando. Sim. Isso é inevitável. Como é que é o nome do cara aí? Lucas Neto, Felipe Neto, Zé Neto? Lucas Neto. Lucas Neto, né? Lucas Neto. Se o seu filho, jovem, adolescente, não sei o que ele produz aí, é um seguidor desse negócio, eu lembro que lá atrás tinha o tal do High School Music, né? Não tinha um negocinho, uma série assim, que forjou a mente de muitos adolescentes. Então, assim, se você, pai, não estiver formando o seu filho, ou conformando ele juntamente com você, e aí Provérbios 22 é fantástico, né? Porque Provérbios 22 diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Eu acho muito interessante porque o texto não está falando para você ensinar o caminho, mas é para você ensinar no caminho. Qual que é a diferença? Ensinar o caminho, apontar, o caminho é ali, vai por ali. Vai por ali, né? Mesmo que você não vá, né? E tem muito pai fazendo isso, né? Não minta, mas aí o telefone toca, fala que eu não estou. Não fala mal dos outros. Aí o filho chega no quarto, o pai está falando mal dos outros. Então assim, o caminho é aquele. Não, o provérbio não está falando para você apontar o caminho, está falando para você andar o caminho junto com seu filho. E aí ele vai saber o caminho. E ele vai saber o caminho porque você andou no caminho com ele. Porque você construiu o caminho com ele, né? Então, esse jargão que diz, né? O mais importante é a jornada, né? Não é o destino, né? Mas do ponto de vista cristão, os dois são importantes, né? O destino para onde você está indo e o caminho que você está trilhando, né? Então, assim, essa construção de confiança, de codependência positiva, né? Não é aquela codependência doentia que a pessoa se torna frágil e não consegue dar um passo sem a opinião ou sem com sua própria iniciativa, mas essa construção de confiança é só possível por meio de um relacionamento, e é isso que está faltando para os pais. Infelizmente é isso que está faltando para os pais. Os pais estão delegando para a internet, para a escola, para o berçário, para outras pessoas a construção dos seus filhos, né? Então, ensinar, né? Ensinar junto, aprender junto. Isso aí. Né? Não, é algo que quem tem filhos sabe, que é algo que a gente precisa se policiar em todo tempo, porque hoje o uso da internet, qual seja ela a rede que seu filho acessa, é muito cômodo para os pais, porque o filho está entretido ali. É um problema a menos para você se preocupar. Ele está ali e pronto, né? Então, eu acho que tem esse policiamento, autopoliciamento, para que isso não vire simplesmente você vai empurrar um problema, né? Se você se você deixar isso acontecer, é empurrar um problema que talvez você não consiga resolver e reverter lá na frente. Então, é algo que a gente precisa ficar sempre muito atento. Tem um comentário do Eliezer aqui, uma pergunta, né? Uma provocação aqui, né? Como a internet deixa rastro, não seria interessante o cristão analisar seus históricos, postagens, tempo de conexão, etc., e analisar onde estão suas prioridades, se em valores cristãos ou não? É uma boa prática, né? Eu acho que rastrear é bom, né? O problema é que a internet e até o celular virou uma ferramenta de trabalho, né? Toda semana eu recebo um relatório de uso do meu celular nem olho. E eu fico escandalizado. Eu nem olho, eu nem abro. Confesso, eu nem abro. Eu fico horrorizado, porque eu falo lá, você ficou 7 horas por dia conectado. Mas, gente, o telefone, ainda mais nessa época, agora você é youtuber, né? Trabalho, né? Agora você é youtuber. Então, responder WhatsApp, responder e-mail, responder consulta e pergunta teológica e inscrição para o culto. Então, assim, é uma ferramenta de trabalho. Agora, o Eliezer está coberto de razão, tem que fiscalizar mesmo, porque com a desculpa de ser uma ferramenta de trabalho pode criar uma dependência que já é até estudada como uma doença, né? Um vício, né? Já é considerado um vício. Então, é preciso mesmo você revisitar lá o que você está fazendo da sua vida, né? Mas acho que tinha uma pergunta antes aqui, acho que é da Daniela.
Daniele, a internet mais melhorou ou mais piorou o mundo? Posso fazer uma pergunta para a Daniele? Pode. É a Dani ou é o Saulo que está comentando? A gente está com uma teoria da conspiração aqui. Pois é, eu estou sentindo falta do presbítero Saulo, né, que estava sempre presente no YouTube e aqui no Facebook a gente não tem visto ele, né? Tomara que seja ele, né? Mas tomara que seja a Dani também. Então, essa é uma resposta difícil, né? Eu acho que melhorou em vários aspectos, tanto é que agora nós estamos aqui estudando juntos a Bíblia, né? Pensando sobre a nossa fé, pensando sobre o que a gente está fazendo com essa ferramenta, mas talvez daqui a pouco vai ter gente usando essa mesma ferramenta para fazer coisa menos digna e até não confessável, né, publicamente. Então, de novo, eu acho que a ferramenta não é neutra, mas ela pode ser usada positivamente e pode ser redimida por aqueles que têm valores e princípios cristãos. Nós estamos aqui tentando fazer isso, para que amanhã, quando nós talvez tivermos mais tempo juntos, nós continuemos usando essa ferramenta positivamente. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado de nem demonizar, como a gente falou aqui, e nem sacralizar, né? A internet é a redenção do mundo, é a redenção da igreja, agora a igreja virtual vai chegar onde nunca chegou. Falaram isso do rádio no século XIX, falaram isso da televisão nos anos 60, e o povo continua não sendo evangelizado. Por quê? Aí eu vou dar uma opinião pessoal, se vocês quiserem discordar de mim, o pessoal que também quiser discordar, pode discordar, porque é uma opinião meramente pessoal. Para mim, internet, televisão e rádio não evangeliza. Para mim, essas são ferramentas de propaganda da fé. Então, eu estou dizendo aqui, talvez quem não é cristão está me vendo aqui, e ele está falando, a fé cristã faz diferença. Agora, para essa pessoa ser evangelizada, evangelizar é discipulado, e discipulado é cara a cara, é corpo a corpo, é vida. Eu falei isso outro dia, né? Evangelizar é exalar vida, é você comunicar vida, não é conteúdo. O que a gente faz aqui é comunicar conteúdo. Por isso que a igreja presencial nunca vai perder o seu valor. E quem estiver achando que igreja presencial vai caducar, porque agora nós temos internet, precisa ir lá para o seu quartinho e falar, Senhor, me perdoa por pensar essa bobagem, porque a igreja presencial, ela é indispensável, porque nós estamos falando de vida cristã. E eu já falei isso aqui outro dia. Qual é o namorado que se conformaria com um namoro meramente virtual a vida inteira? Vou namorar só virtualmente. Chama web namoro essa categoria. É uma doença isso aí, né? Eu tô falando pra você que existe mesmo. Chama web namoro. É uma perversão, né? Uma perversão. Mas não dá certo, né? Claro. Graças a Deus que eu namorei e casei antes dessa época de internet. Usava ficha telefônica, né? Olha aí. Cartão. No máximo, eu usava o Messenger. Então. Muito... Outra coisa, qual é o pai... Eu falei, outro dia eu usei esse exemplo aqui, né? A Neuci, ela até falou, não, pastor, Deus me livre. A Neuci e o Álvaro vão ficar satisfeitos de nunca mais ver a Rebeca e os netos? Claro. Fisicamente? Não, por quê? Porque vida é isso aqui, é calor, é encostar, é pegar a Covid. Isso é vida, é compartilhar coisa boa e compartilhar coisa ruim, né? Não pegar Covid não, mais gripe, né? Gripe comunitária, assim, familiar, isso é uma beleza, né? E você só pega assim, no corpo a corpo. Então, aqui ó, é o Saulo, que maravilha, presbítero Saulo, muito bom, viu, saber que você tá aí. Não sabe se cria ou não? Cria não, tô perdendo nada, tá vendo com a Dani aí, tá beleza. Tamo aí junto, né? Enfim, vamos lá, tem mais uma pergunta aí, né, Gui? Tem mais do Vicente, chegou agora aqui. Manda aí. Muitos pastores antigamente exortavam sobre o uso da TV, porque ela trazia o mundo para dentro dos lares, aí ele colocou entre parênteses, entre aspas. A internet e as suas mídias sociais não faz a mesma coisa, não traz o mundo para dentro dos nossos lares. Isso hoje em dia não é um perigo para a construção de uma vida cristã? Então, Vicente, eu concordo com você, é um perigo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a nossa mente pecaminosa não para de inventar jeito de pecar, né? Então, assim... antes de ter telefone, antes de ter internet, antes de ter televisão, tinha
prostituição, tinha promiscuidade, tinha a Casa da Luz Vermelha, tinha o bairro da tolerância. E as pessoas, o homem vai ser sempre pecador, o que vai mudar é a forma que ele vai pecar, o jeito que ele vai usar para pecar. E o cristão precisa temer mais a Deus do que o pecado, né? Porque eu já disse isso aqui, a arma para você vencer o pecado não é cortar a internet da sua casa, quebrar a televisão, destruir o telefone. A arma para vencer o pecado é ter intimidade com Deus, porque Deus é santo. E quando você está perto de um Deus santo, o pecado vai se tornar tão odioso para você como é para Deus. A gente peca porque a gente está mais perto do pecado do que de Deus. A gente peca porque a gente tem mais intimidade com o mundo do que com Deus, porque quando você tem mais intimidade com Deus, a sua alma é transformada por esse Deus, porque Ele é um Deus transformador. Assim como, vamos pensar assim, ó, Guilherme tem 10 anos de casado, né, Gui? 13. 13? Nossa, você tá velho. Eu tenho 30, né? Tá vendo? Então, Nossa, eu fui padrinho do Guilherme. eu tive o privilégio de invocar a bênção no casamento do Guilherme. Olha como é que eu tô velho. 13, mas é Então agora, semana assim, que vem. olha só, você acha que você foi transformado pelo convívio com a Carol? Se eu mudei, sim. Mudou? certeza. E a Carol também mudou, né? Ah, se não falasse, não mudou também. Então olha só. Todos os Ninguém falou se relacionamentos... foi pra melhor ou pra pior. Né? Não, mudou. Ele adquiriu as virtudes da Carol e a Carol os defeitos dele. Então, assim, todos os relacionamentos nos transformam. O relacionamento com Deus nos transforma. E por que a gente não é transformado? Porque a gente vê mais televisão do que ora, vê mais porcaria do que lê a Bíblia, a gente gasta mais tempo a gente faz o contrário do que Paulo falou para os filipenses fazer. Lá na carta aos Filipenses, Paulo falou assim: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, tudo que é louvável, seja o que ocupe a sua mente. Mas aí você ocupa a sua mente com o quê? Com isso? Não, você ocupa com outras coisas. E aí não tem jeito, meu irmão, não tem milagre, né? Então, o Vicente está certo. A internet é tão perigosa quanto útil. Né? Como o dinheiro. O dinheiro não é uma bênção? Né? Se a gente tivesse mais dinheiro aqui na igreja, a gente tinha uma transmissão melhor, tinha câmeras melhores, tinha tava esse tanto de fio aqui atrás pendurado, que Não ninguém tá vendo. Não tava só nós três aqui operando, batendo esse canteiro. Aquele monitor ali que tá quase caindo ali, ó. Então, não tinha uma câmera ali emprestada, outro telefone ali também emprestado, você não cortou aquela imagem lá nenhuma vez. Porque caiu a conexão ali do Então, telefone. assim, só que o dinheiro também pode fazer uma pessoa ser orgulhosa, autoconfiante, achar que não precisa de Deus, achar que... A própria igreja pode achar, como a igreja de Laodiceia. Nós somos uma igreja tão boa que Jesus não precisa mais. Jesus pode ficar de fora, pode ir para outra igreja, Jesus, que aqui nós damos conta sozinhos. Aqui é a igreja de nós mesmos. A igreja e Jesus mesmo fala. Igreja cristã é nós. Vocês dizem que são ricos e abastados e vocês não estão vendo que vocês são miseráveis. Então, a internet é a mesma coisa. É o dinheiro, é a roupa, é o carro. Tudo a gente tem o nosso dedo de Midas, né? Só que o nosso dedo de Midas, ao invés de transformar em ouro, transforma em outra coisa pior do que ouro. Né? E aí, por isso a gente precisa comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus. Eu acho que o caminho aí, eu tenho tentado ir nessa linha aí, é de não ser extremista nas posições, né? No outro estudo de tecnologia, a gente conversou de que o Deus que criou o mundo também criou a tecnologia, né? Porque ele deu essa capacidade ao homem. Então, ela também tem aspectos muito bons que podem ser desenvolvidos. Então, acho que o caminho é esse, né? Ele é mais trabalhoso, né? O que a gente falou também uma vez, né? Geralmente o que é bom não fica pronto rápido. Então, eu acho que é a gente parar para pensar nas implicações, como isso pode ser aplicado, onde isso está me afetando, como eu tenho, como o presbítero Eliezer falou, como eu tenho gerido meu tempo nisso, como tem sido o meu uso. E pensar, gasta tempo, né? Às vezes é doloroso porque você quer fazer outra coisa, mas é muito importante, é muito necessário para a gente poder usar qualquer coisa que a gente tem na mão para a glória de Deus, né? Da melhor maneira possível. E agora o presbítero Saulo confirmou. Está perguntando, está sendo melhor ou pior? E aí, Saulo, eu digo o seguinte, infelizmente
sem dados estatísticos, mas por uma mera intuição de alguém que já viveu um pouco, para a maioria das pessoas está sendo pior. Porque, como quase tudo, a maioria das pessoas usa mal, né? Usa impensadamente. Mas olha aqui, nós cristãos estamos sendo desafiados hoje, eu acho que mais do que nunca, a dizer, vamos usar isso melhor? Vamos usar isso para o bem? Vamos redimir essa ferramenta? Vamos usar essa ferramenta para comunicar, como eu disse, não é para evangelizar, né, na minha opinião, mas é para comunicar a nossa fé, para dizer para o mundo, olha, existe uma maneira de fazer isso que o inimigo usa para o mal, usar para o bem. E aí eu quero terminar, Guilherme, nosso tempo já acabou, Sim, né? já acabou. Mas eu quero terminar lembrando de uma parábola que Jesus contou. Quando Jesus, lá nas parábolas do reino, ele usou o fermento para comparar o reino, ele diz assim, e o reino do céu será semelhante a uma mulher que escondeu uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Jesus era ousado demais, né? Por quê? Porque o fermento na cultura judaica era símbolo de corrupção. Lembra que na festa dos pães asmos, né, que era a festa que vinha depois da Páscoa, os judeus tinham que tirar todo o fermento de casa, porque o fermento... Por que o fermento é símbolo de corrupção? Porque o fermento, ele apodrece, né? Então o fermento pega aquela massa, você mistura na farinha, mistura lá com ovo, sei lá, com leite, com qualquer coisa, e o fermento faz aquilo... Bactérias, né? O fermento faz entrar em decomposição, né? É uma decomposição positiva, por isso que o fermento é símbolo de corrupção. Então, quando Jesus diz que o que vai acontecer com o reino dos céus é semelhante ao que acontece quando uma mulher coloca fermento na farinha, Jesus, na minha opinião, ele está nos desafiando a fazer uma leitura positiva daquilo que o mundo diz que só é negativo. Então, o reino de Deus tem o potencial de pegar uma coisa que todo mundo acha que não presta e transformá-la numa coisa boa. Então, eu acredito que a internet, ou a própria TV, né, para a gente falar do pessoal mais antigo igual eu, que parecia ser uma coisa só ruim, né, transformou-se numa ferramenta de divulgação da fé. E a internet também pode. Então Jesus está dizendo, não é só o mal que cresce. Com aquela parábola, Jesus está falando, não é só o mal que prolifera nesse mundo, não é só o mal que influencia. O evangelho, ele tem um poder de eu gosto dessa palavra, né, de subverter, porque subverter é mudar de dentro para fora. E é isso que a gente está precisando ver na nossa vida cristã, na minha vida, na vida do João, do Guilherme, de vocês que estão aí, essa subversão, que é essa transformação de dentro para fora. Enquanto a gente ficar tentando mudar de fora para dentro, passar uma maquiagemzinha, vestir roupa de crente, assistir canal de crente, né, ver programa de crente, falar a palavra de crente, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, né? Os crentes trocaram Virgem Maria por misericórdia, né? Então assim, todo mundo antigamente quando assustava falava Virgem Maria, era uma interjeição de espanto, né? Agora crente não pode falar Virgem Maria, crente fala misericórdia. Mas é a mesma coisa, é a Virgem Maria Gospel, né? Então é assim. Comentário aleatório. Comentário aleatório. Para dizer o seguinte. Não, é para dizer o seguinte. A gente sempre tem um bloco de curiosidades na nossa live. Não, é para dizer o seguinte, que você está mudando por fora. Mas se você mudar só por fora, não mudou nada. Porque o que muda por fora desmuda, né? Desmuda rapidamente, né? A mulher maquiada que está linda, quando ela vai dormir, ela tem que tomar banho, tirar e vira o patinho feio de novo. Então não tem jeito. Então a vida cristã maquiada, cosmética, ela vai ser sempre, para alegrar o coração de vocês, fake. Vai ser sempre falsa, vai ser sempre uma hipocrisia. E o que a gente precisa é de mudança de dentro. E essa a gente não faz, essa é Deus que faz. Por isso você corre para Deus, você corre para o quarto e vai orar, vai ler a Bíblia, vai pedir para o Senhor te encher do Espírito Santo, vai pedir para o Senhor tocar seu coração e aplicar no seu coração a palavra. Aí você vence o pecado de dentro para fora. Porque Jesus falou lá em Marcos 7, eu vou terminar, falei que ia terminar, tem 10 minutos que eu estou falando que eu vou terminar. Jesus falou assim, é do coração do homem que procede os maus desígnios. O que contamina o homem não é o que vem de fora. Espiritualmente, é claro, Jesus estava falando. O que contamina o homem é o que
sai de dentro. Porque é do coração que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, os maus desejos. Então tem que tratar o coração. Você tem que fazer aquela cirurgia que está lá em Ezequiel 33. É Deus tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E só Deus faz esse transplante de coração, né? O Dr. Barnard fez o transplante físico, mas só Deus faz o transplante espiritual, né? Amém. Boa. Boa. Beleza, então. Acho que foi... Conseguimos chegar aqui no final da nossa pauta, com a graça de Deus. Espero que os irmãos tenham conseguido participar e ouvir aqui junto com a gente e crescermos juntos aqui na palavra do Senhor. Muito bom ter passado esses momentos aqui com vocês. Então quero agradecer a paciência e a presença de todos em podermos compartilhar isso aqui. Obrigado, irmãos. Obrigado pela paciência. A gente estourou o tempo aí um pouquinho. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Jonatas. Domingo, culto presencial, hein? Com transmissão ao vivo. Às 19, tá? Às 19 horas. Escola Dominical tá? continua online. Às 10. Online. Escola Dominical às 10 e culto às 19. Você que está acompanhando pela internet, fica tranquilo, vai continuar na internet. E você vai poder continuar acompanhando. Pela graça de Deus, os vai nossos continuar. cultos. É isso aí, com a graça de Deus. É só antes do Jonatas falar, então acho que vale aqui um pedido especial aos irmãos que orem por nós aqui. Com certeza. Nós e a nossa equipe, a gente está preparando junto com o Ministério de Música e mais todo o pessoal aqui do som que está ajudando a gente nas transmissões, para que no domingo a gente tenha o nosso culto aqui presencial com os irmãos que já fizeram a sua reserva pelo aplicativo, mas também suprir com qualidade os irmãos que estarão em casa. Então, ore por nós para que tudo dê certo. Tem algumas coisas para acontecer essa semana. A gente está aqui trabalhando duro. Muito. Algumas mudanças que a gente está aqui confiando só na graça do Senhor mesmo. Mas enfim, a gente pede aos irmãos que nos ajudem em oração. Por favor. E os que puderem, estiverem presentes aqui, poderão ver aqui, mas se Deus quiser também os irmãos aí em casa poderão acompanhar com qualidade, se Deus quiser. Amém. E sem muito susto, mas podendo participar conosco do culto ao Senhor. É isso. Também agradecer, foi muito legal. Acho que eu gosto muito desses papos que a gente pega os princípios cristãos e coloca na vida real, né, no dia a dia. Eu acho que é muito legal. Queria só deixar uma frase que eu anotei na outra transmissão, que acabou não tendo contexto para falar, mas eu acho que é muito legal. Acho que ela vai caber aqui. Do desafio da gente tornar, já que a internet parece ter tornado pior as coisas, então o desafio de nós como cristãos tornarmos isso melhor. Sim. Né? E aí tem um pastor chamado Gordon Spikeman, que ele é pastor e professor do Calvin College, que ele diz o seguinte: nada mais importa além do reino, mas por causa do reino tudo importa. Muito bom. Então a internet importa também. Não vamos deixar esse ambiente se tornar um deserto, né? Um ambiente hostil, porque o cristão não estava lá levantando a bandeira do cristianismo e tornando esse ambiente um lugar onde Deus pode ser glorificado também. Esse pastor aí é bom, deve ser reformado, porque é lá do Calvin College, né? Muito bom. Muito bom. Muito bem, vamos terminar então. Pastor, só ora pra gente. Oro sim. Senhor, muito obrigado, porque essa ferramenta está disponível para chegarmos à casa dos nossos irmãos. E mesmo que muitos façam mau uso dela, o Senhor nos tem dado a graça de utilizá-la para proclamar a fé, para discutir como viver de maneira que te agrada e que te honra e que torna o Evangelho relevante e conhecido de todos ao redor. Eu te peço que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis no uso dessa ferramenta aqui e no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja honrado. Te peço também mais uma vez pela nossa nação, pelos enfermos, pelos que estão em tratamento, pelos nossos irmãos que estão em tratamento dessa doença que afetou o nosso país e o mundo, por aqueles que já se recuperaram, nós te damos graças e pedimos que o Senhor continue estendendo a sua mão sobre nós. Amém. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais, meus irmãos. Até mais, Deus irmãos. abençoe. Deus Até mais. abençoe. Deus abençoe.